riqueza. Então ali, através de um historiador importante naquela época, Foster Dulles, eles estavam negociando isso. A preço de dólar, evidentemente, né? Deviam estar negociando muito bem. Para a família, era de alguma maneira se livrar de um problema até de conservação, de manutenção de uma coisa que é enorme esse aqui, era muito grande. E também, né, desse ponto de vista dessa segurança e mais ainda do ponto de vista financeiro, digamos, né? Do ponto de vista do patrimônio lá da família, dos filhos de Galeotti, entre eles o Germinal Leotti, veja o nome Germinal, que era uma homenagem, né, a partir do famoso romance de Émile Zola sobre os mineiros, sobre a luta dos mineiros na França, né? O pai tinha dado esse nome de Germinal ao seu filho. E mesmo quando ele deu o nome ao filho, já era um nome completamente fora de moda e fora de... não é? Esse Germinal era dentista em São Paulo. Bom, aí o Paulo Sérgio Pinheiro, que sempre teve essa qualidade muito grande de articulação, de negociação, começou a conversar, né, com esses herdeiros, muito sigilosamente, inicialmente, etc. Depois, então, houve uma operação incrível, porque em plenos anos de chumbo, né, e mais exatamente no ano de 74, governo Médici, portanto, né, esse arquivo foi adquirido pela Unicamp, com o apoio, evidentemente, da reitoria, mais particularmente da FAPESP. A FAPESP também financiou uma boa parte da aquisição do arquivo, né, que foi transferido para a Unicamp. Para você ter uma ideia, quando chegou lá, ele não foi aberto ao público. Primeiro porque ele não tinha um catálogo sistemático, ele não estava digitalizado, esquece, né? Mas eu digo, não estava, havia uma lista, mas aquela lista de tombo, né? Aquela lista genérica de tombo, muito imperfeita, as listas das revistas, dos jornais, mas não havia um índice, não havia um catálogo sistemático, né? Então o primeiro trabalho era esse, né? E além desse trabalho eu participei de fato, quer dizer, eu era aluno terminando minha graduação e começando meu mestrado, né? Então eu fui do primeiro grupo de trabalho sobre o arquivo, que era um grupo, eu não diria clandestino, mas era um grupo meio secreto, assim, né? Quer dizer, a direção do Instituto nomeou o grupo, né? Esse grupo era o grupo que tinha acesso ao arquivo, e mais ninguém. O arquivo estava guardado lá numa sala, de várias, acho que eram quase 100 caixas, né? Caixas enormes de papelão. E então a gente começou esse trabalho. Pra vocês terem uma ideia, e eu lembrei disso há muito pouco tempo, e agora lembro de novo aqui com vocês, compartilho com vocês, porque de fato pouquíssima gente, eu diria que quase ninguém hoje, mesmo no arquivo de Galeotti, conhecerá em detalhe essa história. Mas felizmente, o projeto, depois de constituição do arquivo, obteve um financiamento também surpreendente do Ministério de Indústria e Comércio, já no governo Geisel, que era, na época, dirigido pelo Severo Gomes, um industrial de São Paulo, que depois foi do PMDB, foi ligado ao Ulisses Guimarães, mas que era ministro do governo militar. Conseguiu-se o financiamento para, vamos dizer assim, aprofundar a organização do arquivo e expandir essas fontes, expandir as fontes sobre imagens e história da indústria. E de lá saíram dois documentários. Dois documentários foram feitos nessa fase, já nos anos de 76, 78, né? Que curiosamente, inicialmente, não deram como crédito o projeto, porque como eram documentários sobre a vida dos operários e que denunciavam as condições dos operários da Primeira República, se eles aparecessem que eram financiados com a verba de um projeto que tinha origem, né, no Ministério do Comércio, o Ministério, a primeira coisa ia cortar o financiamento na hora. Para vocês terem uma ideia, umas coisas eram bastante, não só precárias, mas, digamos assim, vulneráveis, ao risco da vulnerabilidade, né? Eu tinha conhecido o professor Vitor Leonardi, professor então na UNB, na Universidade de Brasília, um historiador tão conhecido, tão importante para a história da Amazônia, né? Já esteve aqui como visitante, como vários de vocês se lembrarão. E o professor Vitor Leonardi, que é bem mais velho do que eu, mas eu já tinha conhecido numa conferência sobre história de ciências sociais em 75, tinha visto alguns artigos dele e estudava exatamente o movimento operário lá na UNB. Então o Paulo Sérgio Pinheiro, que era o meu orientador, falou, pô, mas quem vai coordenar o projeto? Eu não vou poder assumir a pesquisa efetiva, a coordenação da pesquisa, né? Precisa ter alguém que seja do ramo, alguém que seja confiável. Eu falei, existe um professor em Brasília que eu acho que está nesse perfil, o professor Vitor Leonardo. Então me passa, pede para ele mandar o currículo e tal, e estabelecemos esse contato. Sem e-mail, né? Correio, demora um pouquinho mais, vai para lá, vem para cá. O que aconteceu? O Vitor, que é uma pessoa, entre outras grandes qualidades, pessoa encantadora, pessoa carismática, né? Imediatamente o Paulo Sérgio falou, poxa, esse é o cara, vamos lá. Papá. Então
projeto saiu, vamos lá. Coordenação da pesquisa histórica e iconográfica, professor Vitor Leonardo. Passa uma semana, duas, o Paulo Sérgio me chama na sala dele. E estava com a cara aborrecida, né? Ele falou, poxa, mas você me arranjou um problema. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, você me recomendou o professor Vitor Leonardo. Eu acabei de receber uma ligação do ministro Severo Gomes que me pediu para viajar urgente para Brasília. Veja você. Isso são fatos. Hoje esses fatos estão documentados. Inclusive no filme, nos extras dos documentários que eu vou falar em seguida, vou dar os créditos para vocês documentar, vocês podem agora acessar, porque foram editados pelo Instituto Moreira Salles, o documentário Libertários, de Lauro Escorel Filho, e o documentário Chapeleiros, de Adrian Cooper, são maravilhosos. Então, o ministro Severo Gomes chegou para o Paulo Sérgio e falou, eles eram muito amigos, o Severo Gomes e o Paulo Sérgio, falou assim, ô Paulo, olha, estou com um problema. O que foi? Ele falou, olha, me procurou um cidadão que você já deve ter ouvido falar, General Golbery, então chefe do SNI, e disse o seguinte, olha meu amigo, esse projeto que vocês estão financiando na Unicamp, vocês estão colocando um cara para coordenar que é um subversivo. Olha a ficha dele aqui. Deu uma ficha dele do SNI. É militante comunista, aliás, tudo que o Vitor não era, militante comunista do PCB. Coisa que ele mesmo, que mais teria horror era ser militante do PCB. Olha, esse professor, aí tem aquelas fichas de SNI que são aquelas obras surrealistas, né? O Vitor percebia, ele estava querendo muito vir para Campinas para poder, porque ele percebia que a sala dele era vigiada, não é? Que dentro da sala de aula tinha pessoas que ouviam e que não eram alunos, que entravam na sala dele de noite e mexiam nas coisas, que até parecia que era para até dar um recado, mexiam nos papéis, mexiam nas gavetas. Ele percebia que ele estava sendo, digamos assim, vigiado, né? Mas ele não imaginava que houvesse esse tipo de controle, né? De controle da repressão nesse nível, né? Mas então, a conversa terminou o seguinte, olha, qualquer outra pessoa, menos ele, esse cara não pode, está vetado. Ele está vetado pelo SNI para ser coordenador, porque envolve uma responsabilidade muito grande, né? De recursos, inclusive, de coordenação, responsabilidade pública, está fora. Barrados no baile, né? Arranja outro. Bom, aí o que aconteceu? O Paulo Sérgio foi uma pessoa muito corajosa também, porque diante dessa pressão ele poderia ter... Ele disse o seguinte, ok, eu vou assinar como coordenador. Eu seria o coordenador oficial, mas o coordenador de fato continua sendo o professor Vitor Leonardo. O professor Vitor Leonardo entrou na equipe de pesquisa como um soldado apenas, né? No time dos pesquisadores, a meu lado, por exemplo, né, que era ainda um estudante, e, na verdade, mas foi quem carregou o piano, quem carregou de fato o piano, de todo esse trabalho, de toda essa pesquisa, e o Paulo Sérgio, evidentemente, na parte dos relatórios, na parte das prestações de conta, etc., assinava formalmente como relator. Bom, os dois documentários eram Libertários, de Lauro Escorel Filho, e Chapeleiros, de Adrian Cooper. Agora, então, foram digitalizados, eles só existiam também em cineclube, né? Sessões especiais, eles nunca entraram em circuito comercial, né? São filmes, evidentemente, não comerciais, mas que são muito interessantes. O Libertários é um filme sobre a origem do movimento operário no início do século, todo ele feito a partir dos documentos, das documentações levantadas nessa pesquisa. E o Chapeleiros é um filme também muito interessante. O Chapeleiros é um filme sem palavras feito sobre o setor da produção, né? E era um setor, evidentemente, já fora de moda, né, o professor Silma? Quer dizer, o setor dos chapeleiros. Entretanto, um setor importantíssimo no início da Revolução Industrial. E havia uma fábrica de chapéus em Campinas, funcionando ainda naquele tempo, né? Que era Chapéus Cury, e era incrível, quer dizer, era uma espécie de, digamos assim, de sobrevivência, né? De uma fase muito anterior do processo industrial, né? As máquinas eram máquinas inglesas, ainda remontando ao final do século XIX, começo do século XX. A energia era energia a vapor, quer dizer, ela usava a energia da primeira fase da Revolução Industrial. Esse fotógrafo e cineasta, que era de origem inglesa, quando ele viu aquela fábrica, ele lembrou da infância dele, lembrou de velhas fábricas que ele tinha visto, ou até visto em fotografias na Inglaterra, né? No seu país natal, o berço da Revolução Industrial. E ele ficou então com isso e fez esse documentário, que é impressionante. Se você vê aquela cena, parece mesmo uma cena daqueles filmes antigos sobre Revolução Industrial, né? Essa fábrica não existe mais, existe apenas o prédio, que eu fiquei sabendo que vai ser
demolido, que é uma pena do ponto de vista da memória, né? A memória histórica também, a memória arqueológica, até se vocês quiserem, a arqueologia industrial moderna, né? E curiosamente, naquele momento, como é que a chapelaria Cury vivia, né? Já que não se vendia tanto chapéu. Exportava chapéu para a Bolívia, para os índios bolivianos, né? Que até hoje fazem questão do chapéuzinho do coco, né? Uma tradição cultural muito importante na Bolívia. E por incrível que pareça, né? Os chapéus do Indiana Jones foram fabricados na chapelaria Cury. Ali, só naquela encomenda, eles devem ter faturado algo razoável, né? Para se manter ainda algum tempo produzindo. Bom, isso para falar para vocês que às vezes as condições, como disse aqui o nosso prezado professor, o presidente Campu, aqui do Amazonas, né? As condições de preservação, quer dizer, essa questão não é um problema específico, né, do Amazonas, ou da região amazônica, ou da região norte. Esse é o problema geral, né, da memória histórica no Brasil, né, há muito tempo, né, essa vamos dizer, precariedade ou essa vulnerabilidade, digamos assim, né, em diferentes momentos da história, com diferentes, vamos dizer, componentes, com diferentes registros, mas é um problema que existe há muito tempo, lamentavelmente, né? Então eu acho que mas é preciso não esmorecer, é preciso sempre dizer, no debate que a gente teve na apresentação desses filmes, a questão de um mês, na São Paulo, né, tinha um jornalista, né, de um dos jornais lá de São Paulo, que perguntou, mas como é que é? Mas esse arquivo de Galerotti, hoje ele é só para... Não, o arquivo de Galerotti hoje é uma referência muito importante, né, para pesquisadores do Brasil e até mesmo fora do Brasil, é uma referência de um acervo internacional, né? A outra coisa interessante na constituição desse arquivo é que, dado mesmo transferido para a universidade, como nós sabemos, a universidade não estava imune à repressão, muito ao contrário, né? Eu me lembro de vários e vários colegas meus de graduação, mesmo em Campinas, onde a gente tinha uma situação relativamente mais light em relação à USP, que tinha sido duramente reprimida, vários colegas foram presos em sala de aula, né? Parte dos dirigentes do centro acadêmico que nós constituímos no início dos anos 70 foram presos, né? Ficaram várias semanas presos, né? Arbitrariamente. Isso era uma rotina, né? A possibilidade de uma invasão da universidade para, não é, vamos dizer, sequestrar um acervo considerado subversivo era real, não era paranoia, não, era real, né? Era real. Por isso todo cuidado era pouco. E aí foi o interessante, quer dizer, foi convocada em caráter assim urgente, né, uma professora da área de audiovisual da ECA, da Escola de Comunicações da USP, a professora Maria Nazaré Ferreira, depois até fez um mestrado muito interessante sobre imprensa operária. Então veja, ela era da área de comunicação e arquivística, mas ela era muito competente na área de microfilmagem, que naquele momento era a técnica, né? Era o bambambam da tecnologia de, vamos dizer, de preservação de documentos, né? De jornais velhos, etc. Né? Então ela comandou, junto desse grupo de trabalho, né, um projeto de microfilmagem acelerada. Foi assim, realmente foi uma coisa bastante acelerada, aí já com esses recursos desse projeto que eu falei, do Ministério do Comércio, de microfilmagem de todo o acervo. E foram feitos 2 backups, foram feitas 2 cópias, além de uma cópia original, em microfilmagem do acervo. Uma delas foi levada para o Instituto de História Social, o Instituto Internacional de História Social de Amsterdã, que é talvez o maior acervo sobre memória anarquista do mundo. E é um arquivo também que tem uma história incrível, é um arquivo que durante a invasão nazista, eles conseguiram, né, os seus responsáveis conseguiram salvar esse arquivo das mãos dos nazistas, né, guardando eles em, como se fala, tambores de lata enormes, debaixo do rio, debaixo do canal. Isso foi lá nos anos 40, durante a ocupação nazista, né? Então, uma cópia desse acervo, microfilmada, foi levada para o Chile. Isso porque isso era uma questão de segurança. Caso houvesse, né, uma repressão, caso houvesse um desastre, infelizmente não houve, né, o arquivo estaria preservado. E a outra cópia foi para Milão, para o arquivo Feltrinelli, né? A Fundação Feltrinelli, naquele momento, que tem uma grande editora, né, até hoje lá na Itália, ela tinha um arquivo de história do movimento operário.
muito influenciada, evidentemente, pela presença forte do Partido Comunista Italiano, né, na cultura e na sociedade italiana depois do pós-guerra. Então, vários pesquisadores criaram, lá em Milão, esse arquivo de histórico do movimento operário. E foi feito, então, um contato, aliás, lá, por exemplo, arquivos como o arquivo do Astrogildo Pereira estavam guardados lá, né? O Astrogildo Pereira foi o grande líder histórico da classe operária